a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro. Eu gostaria de parabenizar você que chegou até aqui. Não é fácil começar um curso novo, não é fácil começar uma área nova. A gente sabe o quanto que a gente tem que deixar de tempo, deixar de dinheiro e deixar muitas vezes de momentos de mais prazer que temos na vida, muitas vezes com nossos parentes, nossos familiares, para ficar aí. Ainda que seja pouca coisa esse curso, pouca coisa que eu digo no tempo, eu sei que não é fácil, principalmente para aqueles que estão ao vivo. Mas acredite que Deus proverá. Acredite que o universo vai conduzir as coisas para o caminho certo, porque, sem dúvida, aquele que mantém-se firme, aquele que se mantém perseverando, aquele que se mantém com um objetivo definido e não só tem a crença, mas tem a ação, esse sim será sempre vitorioso. E o que vocês estão fazendo neste curso é a ação, porque querer, muitos querem. Agora, dispor desse tempo, dispor dessa determinação e dessa vontade, somente para os vitoriosos. Então, estou com vocês nesse caminho. Acreditem, a gente vai reverter isso em bons frutos. Muito bem, nosso terceiro encontro, vamos falar do sistema acusatório penal militar. Vou retomar com vocês o artigo 9º para deixar claro algumas questões de como que se configura o crime militar. Vou falar da competência do tribunal do júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares e policiais militares. E vamos, na sequência da aula de hoje, tratar das diferenças. Vamos tratar das diferenças mais pontuais, as diferenças do direito penal comum para o direito penal militar. Lembre-se, eu não estou dando aula de direito penal, portanto, eu acredito, eu parto do pressuposto que todo mundo aqui conhece do direito penal, portanto, eu me darei o luxo de apenas pontuar os institutos que fazem diferença, que são diferentes no direito penal militar, tá bom? Então, esse curso ele já é avançado por si só, porque pressupõe um conhecimento amplo em direito penal e direito processual penal comum. Conforme tratamos na última aula, o artigo 9º, inciso 2, que trata dos crimes impropriamente militares, os crimes impropriamente militares, são aqueles que os dispositivos estão no Código Penal, mas também estão na legislação penal comum, ok? Ou estão apenas na legislação penal comum, sendo aí o caso dos chamados crimes penais extravagantes, né? Que o exemplo é a tortura, né? É a tortura que só está na legislação penal comum. Mas existem os crimes que eles estão em ambos os diplomas legais. Por exemplo, o homicídio. Por exemplo, a lesão corporal. Você encontra esses crimes no Código Penal Militar e você encontra esses crimes também na legislação penal comum. Sobre esse artigo 9º, inciso 2, nós temos, então, 5 alíneas: A, B, C, D e E. Na alínea A, é aquela em que o militar da ativa pratica um crime militar contra outro militar da ativa. Então, imagine que um policial militar desfira um soco contra um outro policial militar. Imagine que um policial militar mate um outro policial militar, seja culposo ou doloso, tá? Vamos pensar num acidente de trânsito. Vamos pensar no motorista de uma viatura policial militar com ao lado o seu parceiro, o encarregado da viatura do lado, que pode ser um cabo, pode ser um sargento, pode ser um tenente,
pode ser até um outro soldado, eles então são uma patrulha. Esse policial militar que está dirigindo, ele se envolve em um acidente de trânsito, e nesse acidente de trânsito vem a vitimar o seu parceiro, que senta ao lado da viatura. Esse policial, ele praticará, portanto, o crime de homicídio. Por quê? Porque foi um crime de um militar da ativa contra outro militar da ativa, percebe? Um militar da ativa contra outro militar da ativa. Neste caso, o que temos aqui é um crime militar de homicídio no Código Penal Militar, e você tem o sujeito ativo policial militar e o sujeito passivo policial militar. Imagine dentro de um quartel do Exército em que um militar do Exército ele tem ali, né, o alojamento, né? O alojamento são várias camas, vários armários, né? Como se fosse os militares, é como se fosse um clube, vai, dentro de um clube, né? Em que você tem muitas vezes no clube vários armários, em que você pega ali seu armário, tem o seu cadeado. E existe, claro, uma confiança muito grande no companheiro do lado. Muitas vezes a gente deixa a chave do nosso armário com armamento lá dentro, né? Em cima do armário, porque muitas vezes eu deixo a minha chave, a cópia da minha chave, no armário do companheiro, porque se eu esqueço a minha chave, eu vou lá e pego a minha chave no armário do amigo. Então, é claro, você está nas Forças Armadas, você tem que confiar, né, no seu colega, porque a gente se envolve em situações de risco de vida, se não confiar no parceiro do lado. Imagine que um militar do Exército, ele, usando-se, valendo-se dessa camaradagem, dessa liberdade que ele tem, ele abre o armário de um colega e subtrai ali dinheiro de sua carteira. Neste caso, você terá, com certeza, o crime do artigo 9º, inciso 2, é a linha A, militar da ativa contra militar da ativa. Ah, Rafael, mas não foi dentro do quartel? Sim. Dentro do quartel não é a linha B? É. Então você pode dizer que o crime foi praticado pela linha A e a linha B. Porém, a melhor doutrina vai dizer que se o sujeito passivo é o militar da ativa, independentemente da situação, né? Se foi dentro do quartel, se foi de serviço, será enquadrado na linha A. Porque se entende que a linha A, ela é a mãe de todas. Ela é a mais forte. Se existe um crime que é militar, esse crime é aquele em que um militar pratica uma ação lesiva sobre qualquer bem jurídico sobre outro militar da ativa, tá bom? Vamos começar já a fazer as diferenças aí. Rafael, mas e se um militar da ativa pratica um crime contra um militar inativo? Inativo. Lembra da última aula em que eu fiz as diferenças do reformado, da reserva? Veja, senhores, se o militar da ativa pratica um crime contra um militar inativo, você tem que olhar o seguinte: esse crime foi em lugar sujeito à administração militar? Não. Esse crime foi praticado pelo militar da ativa em serviço? Não. Esse crime foi em período de manobras? Não. Foi contra o patrimônio? Não. Se você falar não para todas as condições, então, imagine que um militar da ativa, de folga, fora do quartel, pratique um crime contra um militar da reserva, inativo. Então ele foi lá e o sargento lá aposentou, e aí depois que o sargento aposentou, ele foi lá e deu um soco no sargento reformado, encontrou ele na rua, parou a viatura e falou: aí, tá vendo, sargento? Você não era o bam, bam, bam? Então toma. Pum. Na verdade, eu dei o exemplo do militar de viatura, né? Então, se for viatura, aí vai ser a linha C. Mas de carro, então com o carro particular dele. Ele tá andando, o carro particular dele, aí ele encontra o militar inativo ali, andando pela cidade. Ele para o carro e fala: e aí, sargento, você não era o bam, bam, bam? Agora, ó, toma. Pum. Pergunto: é crime militar nesse caso? Quando um militar da ativa agride um militar inativo? A resposta é não. Não é crime militar, claro. Se não foi em lugar sujeito à administração militar, se não foi em serviço, se não, ou seja, se não estava nas alíneas B, C, D e E, só será crime militar quando o militar da ativa agredir o militar da ativa. Se for da reserva, não é crime militar. É claro que será crime comum. Obviamente será lesão corporal, obviamente será crime comum, mas não será crime militar.
Tudo bem, gente? Ok, legal. Rafael, e se for o contrário? Militar inativo, ou seja, da reserva, agride um militar da ativa. Bom, neste caso, nós temos que olhar para o próximo inciso, que é o inciso 3, artigo 9º, inciso 3. E a resposta será depende. Depende. Porque o inciso 3, como veremos na sequência, é necessário que haja uma vontade de agredir não só aquele militar da ativa, mas ofender as próprias instituições militares, tá bom? Eu vou só passar pelo inciso 3, porque esse não será o escopo do curso, porque, em verdade, são pouquíssimas as situações, as ações criminais que envolvem militares inativos, tá bom? Esse curso, volto a dizer, é um curso prático. Em sendo prático, eu vou focar naquilo que mais acontece, tá bom? Bom, então, há alguma dúvida sobre o militar da ativa, a linha A, contra o militar da ativa, a linha A? Para fins deste curso, você vai compreender o crime militar sendo praticado de um militar estadual da ativa contra um militar estadual da ativa. Então, é um policial militar agredindo um outro policial militar. Um policial militar praticando furto contra um bombeiro militar, que são das instituições estaduais. E você vai considerar um militar da ativa das Forças Armadas contra um outro militar da ativa das Forças Armadas. Então, um soldado do Exército contra um outro soldado do Exército. Um soldado da Marinha contra um soldado do Exército ou da Força Aérea. Por que eu estou fazendo essa cisão? Porque existem jurisprudências e doutrinas que cada estado vai trazer de um lado e a Justiça Militar da União também traz uma doutrina e uma jurisprudência própria quando você tem um crime, por exemplo, de um policial militar que age contra um militar das Forças Armadas. Ou quando um militar das Forças Armadas pratica um crime contra um policial militar. Não vou adentrar nesse curso, depois vou mandar material complementar para vocês, mas existe aí um emaranhado de decisões que são contraditórias. As justiças militares, elas, cada uma tem uma decisão, cada uma tem uma forma de enxergar. A Justiça Militar Estadual de São Paulo enxerga o crime de um policial militar contra um militar do Exército de um jeito. E a Justiça Militar da União enxerga esse mesmo crime de outro jeito. Então, como não dá tempo, e isso é muito mais profundo, até porque não é comum isso acontecer também, tá? Eu quero que vocês entendam essa linha A da seguinte maneira: policial militar contra policial militar. Militar das Forças Armadas contra militar das Forças Armadas. De qualquer uma das três instituições, tá? Marinha, Força Aérea e Exército. Aí pode haver essa mistura. Não há dúvida que é crime militar quando um cabo da Marinha agride um sargento do Exército. Não há dúvida, isso não há dúvida. O que há divergência é no caso de crime militar de um policial militar contra um militar das Forças Armadas e vice-versa. Tudo bem, gente? Sobre o que eu falei, a linha A, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir agora para a gente dirimir a linha A e aí a gente vai para as outras alíneas.